Muito bem. Deu alguma mensagem aqui. Olha, mudou. Agora tem uma lousa interativa. Crie e debata ideias. Vamos clicar aqui para ver o que quer, né? Explorar aqui, abrir. Nova lousa interativa. Abrindo o Jamboard. Ele já compartilha com vocês como editor. Muito bem. Que joia. Não considera acesso. Que bacana. Como que eu mando isso aqui lá para aquela outra? Abriu para vocês aí? A Thaís já está aqui. Apareceu alguma mensagem para vocês? Para vocês clicar? Falem comigo. Thaís, tu que tá aí, André. Bacana, bacana, bacana. Tá, deixa a lousa aí quieto, pode ficar acessando ela, só não vamos fazer riscaria. E daqui um pouco a gente volta nela. Tá? Eu colocar ela, eu queria colocar ela junto com essa aqui. Não. Tá. Tem que voltar pro bate-papo aqui. Atualizou o nosso Google Meet, viu só? Apareceu no bate-papo ali. Compartilhou um arquivo Jamboard da reunião. Tranquilo. É a lousa branca. Daqui a pouco nós vamos riscar nela aí e vai usando ela. Tranquilo? Muito bem, estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Podemos avançar? Sim, professor, está tranquilo. Para mim tá Então, ok. beleza. Tem que tocar agora. Deixa quieto. Então, essa simbologia padrão para a anotação das nossas unidades experimentais, das nossas parcelas. O y é a nossa variável resposta, aquilo que a gente está medindo no nosso experimento, né? Por exemplo, produtividade é uma variável resposta, altura das plantas, né? Incidência de doença, enfim. Então, considerando uma variável resposta, por exemplo, produtividade, y é o nosso valor de produtividade em cada parcela. Cada parcela a gente sabe que ela é pertencente a um tratamento e a uma das repetições desse tratamento. O índice I se refere a qual tratamento essa parcela se refere. Né? Então, se o I vale 1, é o primeiro tratamento. Se o I vale 2, segundo tratamento, e assim sucessivamente. O J se refere a qual repetição essa parcela desse tratamento ela está compondo. Então, se o J vale 1, é a primeira repetição desse tratamento. Se o J vale 2, a segunda repetição e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, esse é o entendimento. Está descrito ali, ó, o valor observado referente à variável y na unidade experimental que recebeu o tratamento I, e esse I varia, né, em função do número do tratamento, na repetição J. Até aí, tranquilo? Sim. Ok. Beleza. Então, eu vou avançar para nós entender especificamente a simbologia. Aqui na tabela de organização de dados, essa simbologia vai ser útil também. Então, vejam aqui, nós temos o Y11. Então, pelo que nós descrevemos anteriormente, Y11, o 1 está no lugar do I, então é o primeiro tratamento. E o 1 também está no lugar do J, então é a primeira repetição desse tratamento. Vamos pegar um outro caso aqui, o Y32. O 3 está no lugar do I, então é o terceiro tratamento. O 2 está no lugar do J, então é a segunda repetição do tratamento 3. Beleza? Então, isso é a simbologia. Quando a gente quer representar somatórios, né, de repetições, por exemplo, no lugar do J, que são as repetições, a gente coloca um ponto, para representar que a gente está somando todas as repetições. Então, vejam aqui, ó, Y1 ponto. No lugar do I, tem o número 1, ou seja, se refere ao primeiro tratamento. No lugar do J, em vez de um número, tem um ponto. Esse ponto significa que todos os J's para esse tratamento em questão estão sendo somados. Então, é o somatório de todas as repetições. O Y1 ponto. Tranquilo? Entenderam aí?
Sim, não? Sim, senhor. Beleza, é assim de forma análoga, né? O y2 ponto é o Professor, somatório do... professor, repita, por gentileza, porque falhou aqui. Tranquilo, Lira. Ó, eu coloquei aqui o y1 ponto. O que isso significa? Que no lugar do i tem o número 1, ou seja, estou levando em consideração o tratamento 1, porque i é referente a tratamento. E no lugar dele está aparecendo o número 1. No lugar do j, em vez de um número, ou da letra j, está aparecendo um ponto. Esse ponto significa o quê? Que é o somatório de todos os j, ou seja, de todas as repetições desse tratamento. Então, para o tratamento 1, o somatório de todas as repetições vai ser somar o valor dessa parcela, mais dessa, de todas as repetições. Então, y1 ponto se refere ao somatório das repetições do tratamento 1. E assim, sucessivamente, né? y2 ponto é o somatório das repetições do tratamento 2. y3 ponto, somatório das repetições do tratamento 3. E assim sucessivamente. Para generalizar, a gente coloca dessa maneira aqui, ó. yi ponto. O que significa isso? Eu estou generalizando que para cada i, ou seja, para cada tratamento, eu vou pegar o somatório de todas as repetições. Então vejam que aqui nós temos o yi ponto. O i no lugar do, né, no contador do tratamento, significa que para cada um deles eu vou fazer o somatório, que é o que está feito aqui embaixo. Quando eu tenho a barra em cima da nossa variável, né, do símbolo da variável, y barra significa que é a média. Se a média é o somatório dividido pelo número de repetições. Então, y barra e ponto, eu estou me referindo à média de cada um dos tratamentos. O y barra 1 ponto é a média do tratamento 1. Por quê? Porque eu vou somar todas as repetições e dividir pelo número de repetições, eu vou calcular assim a média. O y barra 2 ponto é a média do tratamento 2. Y barra 3 ponto é a média do tratamento 3. Tranquilo? Dessa maneira. E aqui tem essa simbologia, né, representada, que é o y ponto. Eu vou pegar para cada um dos j e fazer o somatório. Então, veja, o y 1 significa que eu vou pegar a primeira repetição, né, o 1 está no lugar do j, para esse tratamento em questão. Por exemplo, se o i vale 1, é o primeiro tratamento. Então, eu vou pegar o y11, mais o y12, mais o y13, mais o y14, até o último, né, até o j. Então, está generalizado ali. E a média do tratamento vai ser o y barra e ponto. Ou seja, eu vou pegar o somatório desse tratamento, que é o y ponto, dividir por j, que é o número de repetições. E o total de todas as unidades experimentais. Aí eu vou colocar o ponto no lugar do i, porque eu vou somar todos os tratamentos, e vou colocar o ponto no lugar do j, porque eu vou somar todas as repetições. Então, fica y ponto, ponto, é o somatório geral de todas as parcelas do experimento, para essa variável, né? Então, aqui nós temos o somatório de y e j, para todos os i e todos os j. E a média geral do experimento, eu vou pegar esse somatório geral de todo o experimento e dividir pelo número de unidades experimentais. O que é o número de unidades experimentais? I vezes j. Então, se eu tenho, por exemplo, 4 tratamentos, 5 repetições, eu vou multiplicar, né, 4 vezes 5, 20. Então, eu vou pegar o somatório das 20 unidades experimentais para essa variável e dividir por 20, eu estou calculando a média geral desse experimento. Tranquilo? E aqui está o cálculo das estimativas dos parâmetros do modelo. Tranquilo a simbologia, entenderam? Agora, no decorrer do exercício, a gente vai fazer um exemplo, né? Daí a gente vai trabalhar com isso numericamente, aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Que bom que agora deu uma clareada. As estimativas, então, dos parâmetros, nós temos no delineamento casualizado o modelo mais simples de delineamento experimental, né? Aí nós temos só 3 parâmetros: a média, o efeito de cada um dos tratamentos e o erro associado a cada uma das parcelas, o erro experimental associado a cada parcela. Como que a gente estima cada um desses? A média a gente acabou de ver, né? A média geral do experimento, a gente coloca no modelo dessa fórmula, né? M chapéu, que nada mais é do que essa aqui. Somatório de todas as unidades experimentais dividido pelo número de unidades experimentais, a média. Aqui é a estimativa da média. E a estimativa dos efeitos de cada tratamento.
ter chapéu aqui, né, que é uma estimativa. Quando tem um chapéu em cima da letra, significa um estimador, né? É o cálculo de uma estimativa. Então, o efeito de cada um dos tratamentos, eu vou fazer o quê? Y e ponto dividido por J. O que é Y e ponto dividido por J? A gente acabou de ver aqui atrás. Y e ponto dividido por J. Vai me dar o quê? A média do tratamento. Então, eu vou pegar a média de cada um dos tratamentos, né? E valendo 1, calcular o efeito do tratamento 1. O I valendo 2, eu vou calcular o efeito do tratamento 2, e assim sucessivamente. Como que eu calculo? A média do tratamento em questão, menos quem? A média geral. Sempre vai ser assim, eu tenho que calcular o efeito de tratamento, média do tratamento menos a média geral, para cada um dos tratamentos. Quando eu tenho que calcular o efeito de bloco, por exemplo, no próximo delineamento, vai ser a média de cada bloco menos a média geral. Sempre é essa a regrinha aí. Muito fácil. À medida que a gente vai avançando na disciplina, vendo os modelos mais complexos, vocês vão ver que essa regrinha se repete. Então, o efeito de tratamento calculado dessa maneira aí. E o efeito do erro? Bom, o efeito do erro já é um pouquinho mais complexo. Mas vamos lá para o Jamboard, então. Vamos usar ele. Acho que está aqui, né? Vou pegar uma caneta azul. Tem a espessura da linha? Não. Vou colocar um zoom. Não, esse zoom ficou muito grande. Está aqui. Então, o modelo matemático do DIC, escrever com o mouse não é lá assim um negócio muito bacana, né? Não gostei dessa cor. Vamos mudar de cor e pegar a caneta verde. Vamos ver como é que fica. Então, do DIC, o modelo matemático é Y e esse nosso fundo aqui está meio esquisito, né? Vamos deixar só o... Alguém que mudou o fundo aí, né? Porque tava o pontinho aí. Já estão bagunçando com o meu quadro. Y e J. Vocês estão vendo aí o Jamboard? Será que eu consigo mandar ele para lá? Mover. Vamos ver se eu movo ele. Sim, tá dando para ver, professor. Vocês acessaram o Jamboard, né? Quem não acessou, entra nesse Sim. link aí, por favor. Estamos em 28, só tem 10 aqui. Entrem no link aí que eu não estou... Que como não está na projeção, né? Era bom colocar na projeção, que aí ficava na gravação, senão não vai ficar, né? É verdade. Deixa eu ver se eu mudo o meu formato de apresentação. Parar a apresentação. E aí eu vou ficar na apresentação mesmo, né, professor? Porque ajudar a gente na hora de estudar. É, justamente. Muito bem, agora acho que está gravando. Não vai aparecer o bate-papo também, deixa eu fechar isso aqui. Sim, deu certo agora. Maravilha. Então, nós temos o Y e J. E esses pontos aí está confundindo com os pontos da simbologia, deixar tudo branquinho. Muito bem. E aí, nós temos quem? O efeito da média geral, mais o efeito do tratamento I, cadê o ponto do I, mais o efeito do erro EI, J. Tranquilo? Muito bem. A média, nós já vimos como se calcula. Efeito de tratamento, já vimos como se calcula. Agora vamos ver o erro. Muito bem. Para qualquer delineamento, e por isso que eu vim para cá, para mostrar para vocês, qualquer delineamento que a gente for buscar a fórmula para calcular o erro experimental, basta nós isolar, nesse modelo matemático, esse efeito que nós queremos calcular. Então, a gente pode pegar todos esses demais efeitos que tem desse lado da expressão matemática e jogar lá para o outro lado, com o sinal trocado. Tranquilo? Então, vai ficar assim, E, I, J. Aqui eu já inverti a posição, né? Esse aqui eu joguei para lá e esse aqui eu vou jogar para cá, mas está no mesmo, né?
Então, o que tem do outro lado da expressão do erro? Nós temos a nossa variável resposta, yi, j. Nossa, que j bem feio. O efeito da média está no mesmo lado da expressão, né, no mesmo lado do erro, então vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, vai ficar menos o efeito de média. Da mesma forma, o efeito de tratamento também está do mesmo lado, tem o sinal positivo, vai passar para o outro lado com o sinal negativo. Tranquilo? Para qualquer delineamento, por mais complexo que ele seja, calcular o erro experimental, nós vamos fazer dessa forma, que aí não tem erro, tranquilo? Não precisa decorar isso na expressão do cálculo do erro, né? Basta a gente lembrar que é isolar ele no modelo matemático. Dificuldade até aí? Se nós olhar essa expressão aqui, ela é exatamente igual a essa expressão aqui, que nós temos erro, y e j, menos o efeito da média, menos o efeito de tratamento. Tranquilo? Exatamente igual. Tem uma outra fórmula para calcular, né? Uma outra maneira. Essa aqui é mais intuitiva. Bacana? Entenderam? Show de bola? Sim, deu para entender de boa. Eu vou... Daqui a um pouco eu vou usar o Jamboard de novo, eu mudo a apresentação. Vamos aqui. Avançando. Então, esses são os efeitos dos parâmetros do modelo. À medida que os delineamentos vão tornando-se mais complexos, né, vai acrescentando elementos aí no modelo matemático, mas a lógica é essa aí. Então, para calcular a análise de variância, essa análise de variância quem inventou foi o nosso famoso Ronald Fisher, e ela tem uma metodologia de cálculo muito conhecida na estatística, que é o método dos mínimos quadrados. E ele tem como princípio, né, esse método dos mínimos quadrados, é que a soma dos quadrados dos erros, elas são mínimas. Então, aqui nós temos a soma de quadrados dos erros, que é o somatório desses erros que nós vimos no modelo, né, a forma de calcular, que é o valor da observação da unidade experimental, menos o efeito da média, menos o efeito de cada tratamento. Se nós pegarmos esses erros e elevar ao quadrado e somar, por esse método aqui nós chegamos que essa estimativa de soma de quadrados, ela é a menor, ela é mínima. Então, em uma análise de variância, nós temos algumas soma de quadrados. Nós temos a variação total do experimento, que a gente chama isso de soma de quadrado total. E essa soma de quadrado total, essa variação total existente no experimento, ela é dividida em dois tipos, né, em dois pedaços. A variação devida ao erro, a variação ao acaso, né, uma variação indesejada, né, mas que sempre vai ocorrer, e que o nosso objetivo é de torná-la a mínima possível, né, e por isso a utilização desse método. E a variação devido às estimativas dos parâmetros, que é os tratamentos, a soma de quadrado de tratamento. Então, no fundo, o que a gente está comparando na análise de variância? Né? As duas variações, a variação aleatória e a variação dos tratamentos. E aí, se nós tivermos uma variação de tratamentos bastante grande em relação à variação do erro, né, pertencente a essa variação total, nós vamos conseguir diferenciar esses tratamentos. Já ao contrário, se nós tivermos uma variação de erro muito grande, em comparação à variação dos tratamentos, a nossa variação dos tratamentos não vai ser possível de ser identificada, né? Ou seja, as diferenças entre os tratamentos não vão poder ser identificadas porque tem muito erro misturado, né? Tem muito ruído envolvido ali. Então, você não consegue identificar qual tratamento é melhor ou qual é pior porque tem muita variação nos dados, né? Tem muita variação entre as repetições de um mesmo tratamento. Então, basicamente, o que a análise de variância faz é essa comparação da variação relativa aos tratamentos e variação relativa ao erro, né, variação aleatória. Uma variação entre os tratamentos, ela pode ser expressa entre grupos e variação dentro do grupo. O que é a variação entre grupos? É a variação entre os tratamentos que nós estamos comparando. Então, nós queremos identificar, né, essa variação entre os tratamentos. E a variação dentro do grupo é relativa à variação ao acaso, ou seja,
Variação dentro do grupo é dentro do mesmo tratamento, ou seja, a variação entre as repetições. E o que a gente deseja é que as nossas repetições sejam mais semelhantes possíveis, né? Porque aí o nosso erro vai ser baixo. Então, dependendo da bibliografia que vocês consultarem, não vai chamar de variação de tratamento e variação de erro. Vai chamar de variação dentro do grupo e variação entre grupos, que é a mesma coisa aí que nós comentamos. Tranquilo? E aqui tem uma analogia, né, com um copo de chopp, que a altura total do copo, podemos fazer analogia como sendo a soma de quadrado total, ou seja, a variação total presente no experimento. E essa variação total, né, essa altura total do copo, ela é dividida em duas partes. A parte que nos interessa, que é o líquido, ou analogamente, né, a soma de quadrados de tratamentos, a variação entre os tratamentos, que é o que nós queremos diferenciar, e uma parte que é o erro, que é resíduo, né, que não nos interessa, que é a soma de quadrado dos erros, ou soma de quadrado dos resíduos. Então, se dependendo dessa proporção aqui for muito grande, né, tiver muito erro e pouco efeito de tratamento, você não vai conseguir distinguir a diferença entre os tratamentos. Então, esse balanço aqui, a gente tem que objetivar, né, sempre no experimento, encontrar, buscar que esse erro aqui seja o mínimo para que você tenha uma variação de tratamentos o máximo possível. Tranquilo? Não sei se a analogia foi muito boa, acho que você não conhece em chopp, né? Chopp é uma bebida típica germânica, né, alemã, lá no sul do Brasil, é muito comum, acho que aqui vocês não conhecem. Ou alguém conhece chopp aí? Será, professor? Não tem ninguém aqui que conhece isso? Eu acho, ninguém falou nada, ninguém conhece. Só de vista, só de vista. Só de vista, né? Alguém passou por aí, de alguém tomando chopp, tá bom. O povo conhece de tudo, diz o livro. Muito bem. Então, vamos avançar. Essa análise de variância, né, de forma mais técnica, como que ela é calculada em si, né, a gente viu a lógica de cálculo dela, e como que é feito esse cálculo, né, através desse quadro da análise de variância. Então, nós vamos calcular esse quadro aí daqui um pouquinho. O quadro de análise de variância do delineamento inteiramente casualizado. Esse quadro de análise de variância, como todo quadro de análise de variância, ele vai ter 5 colunas, que são as causas ou fontes de variação, que são originadas aí a partir do delineamento, a partir do modelo matemático do delineamento, os graus de liberdade, a segunda coluna, a soma de quadrados, que é essas que nós nos referimos agora há pouco, os quadrados médios e o valor do F calculado, a estatística F, que é a estatística, né, o teste de hipótese utilizado na análise de variância. Então, quem são as fontes de variação? São provenientes lá do nosso modelo matemático. Quem são as fontes de variação do modelo matemático? Voltando lá no modelo matemático. Onde é que ele está? Aqui. Média, efeito de tratamento e erro. Tranquilo? Média, efeito de tratamento e erro. Vamos ver o que tem lá no nosso quadro de análise de variância. Temos o efeito de tratamento, o efeito de erro e total. Aí você pode me dizer, mas não tem a média. E apareceu um total aqui. A média, nós vamos calcular, né, ela vai ser utilizada aí nos cálculos de soma de quadrados, enfim. Ela não aparece como fonte de variação justamente porque ela é fixa, né, a média geral do experimento. E já os efeitos de tratamento é o que nós queremos comparar, né? Cada tratamento tem o seu efeito, então vai aparecer aqui como fonte de variação que tem no nosso experimento os tratamentos, tranquilo? E outra fonte de variação, que nós vimos ali no copo de chopp, né? Tem uma parte que é relativa aos tratamentos, uma parte que é erro. Então, nós vamos ter aqui essas duas representações, aí, dos tratamentos e do erro, e a somatória dos dois, que é a altura total do copo de chopp, que é a soma de quadrado total, que é o total, né? Então, nós temos tratamento, erro e total, que é a soma dos dois. Beleza? Então, tratamento mais erro vai dar o total. E os graus de liberdade? Vou começar pelo total. O grau de liberdade total sempre é o total de unidades experimentais que tem o experimento,
menos 1. Tranquilo? Então vai ser I vezes J menos 1. É o grau de liberdade total. E o grau de liberdade de tratamento? É o número total de tratamentos que eu tenho menos 1. Então é I menos 1. É o grau de liberdade. Se eu falei que esse é o total, aqui também é verdade. Se eu somar grau de liberdade de tratamento com grau de liberdade do erro, tem que dar o total. Aqui eu já calculei o grau de liberdade total e o grau de liberdade de tratamento. Se eu fizer essa subtração, né, grau de liberdade total menos grau de liberdade de tratamento, o que sobra é grau de liberdade do erro. Ou, utilizando a fórmula, I vezes J menos 1. Também vai chegar no mesmo resultado. A soma de quadrados, nós vamos ver as expressões para cada uma delas na sequência. Os quadrados médios já estão denotados aqui, né? Por exemplo, quadrado médio de tratamento é soma de quadrado de tratamento dividido pelo seu grau de liberdade. Se vocês observarem essa coluna dos quadrados médios, eu vou pegar o valor da soma de quadrado dessa linha e dividir pelo grau de liberdade dessa linha. Então, esse dividido por esse vai dar o quadrado médio de tratamento. O quadrado médio do erro vai ser a soma de quadrado do erro dividido pelo grau de liberdade do erro. Tranquilo? Está aqui embaixo a expressão. Então, essa coluna do quadrado médio é fácil de calcular, né? Basta dividir as duas colunas anteriores. E o grau de liberdade, o quadrado médio total, a gente não calcula. E a coluna, a última coluna, que é do F calculado, basta fazer a razão entre esses dois aqui. Quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do erro. Beleza? Divide esse por esse, quadrado médio de tratamento por quadrado médio do erro, vamos encontrar o F calculado para tratamento. E a soma de quadrados, que ficou faltando ali a nossa terceira coluna. Nós temos 3 somas de quadrados. Soma de quadrado total, que é a altura total do copo de chopp. A soma de quadrado de tratamentos, que é o líquido do copo de chopp, né, o que nos interessa, né, a variação entre os tratamentos. E a variação referente ao acaso, que é a soma de quadrado dos erros. Começando pela soma de quadrado total, nós temos essa expressão aqui. Somatório de y e j ao quadrado menos y ponto ao quadrado dividido por i vezes j. Essa é a expressão da soma de quadrado total. Tranquilo? Vamos ver por partes. Essa primeira parte aqui, somatório de y e j ao quadrado. O que eu faço, então, para encontrar isso aqui? Quem é o y? Y é a nossa variável resposta. E j, quem é y e j? Cada unidade experimental. Quando i vale 1, é o tratamento 1. Quando j vale 1, primeira repetição. Então, y11 é o valor da unidade experimental do primeiro tratamento, primeira repetição. y12, valor da unidade experimental do tratamento 1 na segunda repetição, e assim sucessivamente, até a última. Então, o que eu vou fazer com esses valores das unidades experimentais? Vou elevar ao quadrado e somar. Então, eu vou pegar cada uma das unidades experimentais, elevar ao quadrado e somar. Da primeira até a última. Vou obter o resultado dessa primeira parte aqui. E vou subtrair esse resultado de quem? Do y ponto ponto. Quem é y ponto ponto? Nós vimos agora há pouco no início da aula. Quem é y ponto ponto? Falem Somatória comigo. das unidades. A somatória das repetições? Somatória de todas as unidades experimentais, todos os tratamentos e todas as repetições, y ponto ponto. Então, observe, aqui, nessa primeira parte, eu peguei cada unidade experimental, cada parcela, peguei o valor dela, elevei ao quadrado e depois somei. Já nessa parte aqui, eu estou pegando já elas somadas e vou elevar ao quadrado. Isso é diferente, tranquilo? Prestar atenção nisso. Então, vou pegar o somatório das unidades experimentais, elevar ao quadrado esse somatório e dividir pelo número de unidades experimentais, que é I vezes J. Tranquilo? Observem que essa segunda parte aqui, ela se repete aqui embaixo na soma de quadrado de tratamento, é exatamente igual. Então, a gente não precisa fazer o cálculo 2 vezes, né? A gente já faz uma vez só. Tanto é que a gente dá até um nome para ela. Ó. Se vocês observarem aqui, ó, y ponto ponto ao quadrado, dividido por ij, a gente dá uma denominação para ela. FC de fator de correção, que é só para dar um nome para não precisar ficar calculando. Aqui no DIC só aparece 2 vezes, mas à medida que os delineamentos vão ficando mais complexos,
complexos, vai se repetir muito mais vezes. Então, a gente já dá um nome para ela e anota o valor e depois só utiliza o valor. Tranquilo? Então, essa é a soma de quadrado total. Soma de quadrado de tratamento. É parecida a equação, só tem uma observação aqui nessa primeira parte da expressão. Somatório de y e ponto ao quadrado dividido por j. Quem é y e ponto? Somatório dos tratamentos das repetições do tratamento I. Perfeito. Somatório das repetições de cada um dos tratamentos, né? Do tratamento I. Então, tu vai pegar para cada um dos tratamentos o somatório deles. Somatório do tratamento 1 ao quadrado mais somatório do tratamento 2 mais somatório, né, o quadrado somatório do segundo tratamento, terceiro tratamento, cada um deles. Então, vai pegar o somatório dos tratamentos, elevar ao quadrado e somar. Isso é o numerador. E o denominador vai pegar esse somatório e dividir por J. Beleza? Se vocês lembrarem daquele quadrinho lá, da organização para análise, você vai pegar aqui, ó, esses valores, né? Somatório do tratamento 1, somatório do tratamento 2, somatório do tratamento 3, cada um deles. Vou pegar esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse, até o último tratamento. Fazer esse somatório ao quadrado, né? E dividir por J. Que é essa parte aqui. Menos o fator de correção, que é isso aqui que nós já comentamos. Muito bem, se eu tenho a soma de quadrado total, calculei a soma de quadrado de tratamento, agora eu preciso calcular do erro. É essa analogia aqui. Bom, eu tenho a altura total do copo e tenho a altura do líquido do copo. Se eu fazer a altura total menos a altura do líquido, vai ficar a altura da espuma. Concordam comigo? Matemática básica. Bem básica. Se alguém discorda, temos um sério problema. Tá tranquilo, né? Então, faço por diferença. Soma de quadrado do erro é o somatório da soma de quadrado total menos soma de quadrado de tratamento. Simples assim, por diferença. Muito bem. Até agora, nós preenchemos o quadro de variância. Então, com base nessa soma de quadrados aí, nós vamos colocar aqui. Conseguimos calcular os quadrados médios, dividindo a soma de quadrados pelos seus graus de liberdade. Encontrando os quadrados médios, a gente consegue encontrar o valor do F calculado. Quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do erro. Beleza? Agora precisamos interpretar o efeito de tratamentos, ou seja, fazer o teste de hipótese, que é o teste F da análise de variância. Por isso que a gente calculou ali a estatística F calculada, né? Para verificar se há ou não diferença significativa entre as médias de tratamento. O que me interessa é verificar a diferença entre os tratamentos, se ela é significativa ou não. E aí nós precisamos aplicar um teste de hipótese. Vocês já aprenderam a calcular e montar vários tipos de teste de hipótese, né? Lá na disciplina da estatística básica. Aqui nós só vamos relembrar aí que todo teste de hipótese ele tem 5 passos. Estabelecer as hipóteses, estabelecer o nível de significância, encontrar o valor da estatística calculada, então, encontrar o valor da estatística tabelada e fazer a decisão e conclusão a respeito do teste, se é significativo ou não. Então, vamos lá. Primeiro passo para interpretar o efeito de tratamento, né, pelo teste F da análise de variância. Primeiro passo, estabelecer as hipóteses. Hipótese H0 é aquela hipótese de igualdade, hipótese de nulidade, a hipótese de que o efeito de tratamento não é significativo, ou seja, os tratamentos são todos iguais e não diferem estatisticamente. Tranquilo? Então, para qualquer tratamento, a média de tratamentos não difere. Então, o efeito de tratamento, que a gente chama de TI, é igual a zero. Não tem efeito de tratamento. Qualquer um deles é equivalente. Já a hipótese alternativa, essa sim, é a estatística em teste, né? A hipótese em teste. Então, é dizer que o efeito de tratamento ele é diferente de zero para algum tratamento, ou seja, pelo menos algum tratamento é melhor do que o outro. Ou seja, pelo menos um contraste de médias é diferente. Pelo menos aquele tratamento que tem a maior média vai ser estatisticamente diferente daquele que é menor. Pelo menos essa diferença aí. Segundo passo do teste de hipótese, estabelecer o nível de significância, que é o conhecido alfa, né, ou erro tipo 1, mesma coisa. Na nossa área, a grande maioria das pesquisas trabalha com esse nível de significância igual a 5%. Às vezes, né, dependendo de alguma área mais específica, trabalha com 1%, às vezes 10%,
Mas essa definição de nível de significância é uma definição da pesquisa, né? Então, se a minha pesquisa eu vou trabalhar com 5%, todos os testes de hipótese que eu for considerar na minha pesquisa, eu vou utilizar aquele nível de significância. Na nossa área, a grande maioria das pesquisas trabalha com 5%. Terceiro passo do teste de hipótese, encontrar a estatística calculada. No caso da análise de variância, a estatística de referência é a estatística F, nós precisamos calcular o F calculado, que já está pronto lá no nosso quadro da análise de variância, né? Está aqui no quadro da análise de variância, onde é que está? Aqui, a estatística F calculada, dividindo o quadrado médio do tratamento pelo quadrado médio do erro, vai estar aqui já colocado no quadro lá a estatística calculada, estatística F. E está aqui, eu coloquei a fórmula novamente, mas é a mesma que está lá no quadro. E aí eu preciso buscar o valor do F tabelado. Tranquilo? F tabelado. Eu preciso de uma tabela. Essa tabela é fixa, né? Tabela do teste F. E ela está lá no Moodle, em algum lugar. É para estar. Complementar. Tabelas estatísticas. Aqui, ó, material complementar, logo abaixo das histórias de Fisher. Tem ali, ó, tabela F, 5%. Quando você abre ela, se ela abrir na mesma janela, você consegue abrir em outra janela. Abriu, vocês não vão ver. Bom, vocês abram aí a tabela F. Não, mas eu preciso mostrar, né? Deixa eu ver se está no slide. Ah, está aqui no slide, não preciso abrir, mudar. Então, eu vou buscar na tabela F, 5%. Se mudar o nível de significância, vai mudar a tabela. Vai ser uma outra tabela para 1%, uma outra tabela para 10%. Cada percentual tem uma tabela específica. A tabela 5% é a que eu coloquei ali porque é a mais usada. E aí, como que eu consulto essa tabela? Eu preciso de 3 informações para consultar essa tabela. O nível de significância, que é o que vai dar origem à tabela, né? Eu vou buscar a tabela para esse nível de significância. Os graus de liberdade de tratamento, que eu vou consultar onde? Lá no quadro da análise de variância tem lá grau de liberdade de tratamento na segunda coluna. E grau de liberdade do erro, mesma coisa, está lá no quadro da análise de variância. Então, eu vou verificar para o efeito de tratamento qual é o grau de liberdade de tratamento, qual é o grau de liberdade do erro, e vou na tabela, que é essa aqui, e eu vou consultar nessa linha aqui, nessa primeira linha, que nas tabelas vai estar grau de liberdade do numerador, que é o primeiro grau de liberdade, se refere ao grau de liberdade de tratamento. E o grau de liberdade de tratamento, vocês viram anteriormente no quadro lá, que ele é sempre I-1. Então, é o número de tratamentos que eu tenho menos 1. Então, se eu tenho 8 tratamentos, meu grau de liberdade vai ser 7. Então, vocês vão consultar lá 7. E aí, eu preciso de qual outro grau de liberdade? Grau de liberdade do erro, que eu vou consultar nessa primeira coluna aqui. Digamos que o grau de liberdade seja 25, grau de liberdade do erro. Então, eu vou vir aqui na 25 com a 7, vai dar 2,4. Tranquilo? Então, esse é o valor da estatística tabelada. Por que eu consulto esse valor tabelado? Porque é a estatística de referência, que a partir desse valor, a minha distribuição de frequências da distribuição F, ela concentra 5% da densidade de probabilidade. Para quem lembra lá de estatística. Então, está aqui a distribuição de probabilidade da estatística F. Aqui, esse 3,24 é um exemplo só de F tabelado. Eu coloquei aqui porque esse F tabelado ele serve para limitar as regiões do da nossa distribuição de probabilidade. À direita desse valor, nós temos o que a gente chama de região crítica, que é onde concentra o nosso alfa de densidade de probabilidade, nosso 5% que nós definimos, né, e consultamos a tabela F com 5%, então à direita desse valor temos 5% de densidade de probabilidade. O que é densidade de probabilidade? É a área abaixo dessa curva. Nós calcular a área abaixo dessa curva aqui, com base na fórmula dessa curva, né? Nós calcular essa área aqui abaixo da curva a partir do 24, nós vamos chegar a 5% da densidade total, que é 1%, que é 100%, né? Então, se desse valor para a direita tem 5%, desse valor para a esquerda vai ter os outros 95%. Então, a direita a gente chama de região crítica, e a esquerda nós chamamos de região de aceitação da hipótese de nulidade, a hipótese de igualdade, que é a hipótese H0. Colocando na prática, se eu
montei, né, esse gráfico da distribuição de probabilidade com base no valor tabelado. Aí eu vou pegar o meu valor calculado, meu F calculado, e vou posicionar nessa distribuição, que começa aqui em 0 e vai aumentando para a direita. Aqui nós chegamos no 3,24. Se a minha estatística F calculada ficar à direita disso, nós vamos aceitar a hipótese H1. Se ele ficar à esquerda, nós vamos aceitar a hipótese H0 do nosso teste de hipótese. O que é a hipótese H0? A hipótese de que os tratamentos não diferem estatisticamente. O que é a hipótese H1? Que os tratamentos diferem, né? Pelo menos um contraste de médias é diferente. Pelo menos uma média de tratamento é diferente de alguma outra. Então, os tratamentos diferem se o F calculado ficar à direita, se o F calculado ficar à esquerda do F tabelado, não difere. Então, está aqui a descrição, né? Se F calculado é maior ou igual a F tabelado, rejeitamos o H0 e concluímos que as médias de tratamentos, ou grupos, diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro ou de significância. Ou ainda concluímos que o efeito de tratamento é diferente de 0 para algum tratamento. Então, tem um efeito sistemático aí, se for significativo, né? Então, quando o F calculado é maior, a gente diz que o efeito de tratamento é significativo. Caso contrário, né, nesse outro exemplo aqui, o F calculado 1,75 fica à esquerda e os tratamentos não diferem estatisticamente. Não podemos afirmar que existe diferença estatística. E aí, depois disso, a gente faz a avaliação da precisão experimental. E a estatística mais usual na comparação, na avaliação da precisão experimental é o coeficiente de variação experimental. Então, a precisão experimental pode ser avaliada pela magnitude do erro experimental. Quanto menor o erro experimental, mais preciso é o experimento. Isso é lógico. Esse tipo de afirmação, assim, né, costuma cair em prova, né? Quanto menor o erro experimental, mais preciso é o experimento. Fica lógico, né? Erro, quanto menos erro tiver, mais preciso é. E a estatística coeficiente de variação experimental serve para avaliar a precisão experimental. Como que eu calculo? Raiz do quadrado médio do erro dividido pela média geral do experimento, y barra ponto ponto. Esse QME é o quadrado médio do erro, está lá no nosso quadro da análise de variância. Eu tiro raiz dele porque esse quadrado médio do erro é uma estimativa de variância experimental. Então, variância, ela tem unidade ao quadrado, né, da unidade dos dados. Quando eu tiro raiz quadrada, eu tiro raiz quadrada de variância é o quê? Raiz quadrada da variância é o quê? Quem é que fez estatística aí? Desvio padrão. Desvio padrão. Desvio padrão tem a vantagem de nós termos a mesma unidade dos dados. Então, nós vamos tirar aqui a raiz quadrada da nossa estimativa de variância experimental, raiz quadrada do quadrado médio do erro, dividir pela média geral do experimento e multiplicar por 100 para dar em percentual. Tranquilo? Muito bem. E aí nós temos uma tabela de classificação, que é uma tabela genérica, né, para a classificação de precisão experimental. Essa tabela foi elaborada por esse pesquisador chamado Pimentel Gomes, e ele pegou uma série de trabalhos publicados com culturas agrícolas que avaliavam como variável resposta a produtividade de grãos e sistematizou esses dados. E aí ele verificou que tinha uma variação aí que foi possível fazer uma classificação genérica. Ele encontrou que pesquisas, né, que tinham coeficiente de variação menor do que 10% de coeficiente de variação, eram pesquisas que o coeficiente de variação era baixo e a precisão experimental era alta. Já entre 10 e 20, ele estabeleceu como CV média e precisão média. Entre 20 e 30, coeficiente de variação alto e precisão baixa. E maior do que 30, o coeficiente de variação já é considerado muito alto e a precisão é muito baixa. Mas, como eu comentei, isso é válido, né, para as condições que Pimentel Gomes estabeleceu essa tabela, para culturas de grãos, avaliando produtividade de grãos. Se eu estou trabalhando com uma outra variável, possivelmente não se aplique nessa tabela. Tem variáveis que o nível de variação é muito maior, em que um CV de 50, por exemplo, pode ser baixo, um CV de 80 pode ser médio, enfim, depende muito da variável. Já em outras situações em que a variação daquela variável é muito baixa, uma condição laboratorial, sei lá, definição de
de algum parâmetro, né, que varia muito pouco, talvez um coeficiente de variação de 10 já seja muito alto. Então, você tem que buscar informações sobre a sua variável resposta. Buscar outros trabalhos, outras publicações, e aí fazer o que o Pimentel Gomes fez, sistematiza essas informações. Estou trabalhando lá com cálculo de enzima de não sei o quê. Qual que é o coeficiente de variação aceitável? Não sei, talvez não tenha uma tabela dessas para essa enzima que você está trabalhando. E aí o que eu faço? Revisão bibliográfica e pesquisa, né? E aí você acha lá, sei lá, 10 trabalhos, né, que avaliou a mesma variável resposta que você. E aí você encontra lá, né, organiza os coeficientes de variação e vai verificar lá que o menor valor de coeficiente de variação foi 1,5 e o maior foi 8%. Então você tem ali, né, essa variação de 1,5 até 8. E aí você encontrou um coeficiente de variação de 12. E aí você vai dizer que seu coeficiente de variação é médio? Não é. As pesquisas que você relatou, o maior que você encontrou foi 8, o teu é 12 e tu vai dizer que é médio? Não, o teu é muito alto. Certo? Então você tem que adequar, né, a sua interpretação em relação à variável que você está trabalhando. E o contrário também é verdadeiro. Né? A sua variável resposta é muito variável, né, tem muita variação, você vai procurar, né, na literatura outros trabalhos e verificar quais são os CVs que são normalmente encontrados para essa variável para você poder estabelecer uma classificação. Então, essa aqui é válida para a produção de grãos, avaliando essa variável resposta aí, para culturas agrícolas. Mas ela é bem famosa, né, quando a maioria das variáveis agrícolas de campo, elas são bem adequadas para essa tabela aqui, por exemplo, altura de planta, enfim, variações aí de morfológicas de planta, é uma boa tabela aí. A maioria se enquadra aí com essa variação. Após o teste de hipótese para interpretarmos o efeito de tratamento, salientamos que, se concluímos que não há diferença entre as médias de tratamento, ou seja, diferenças existentes podem ser atribuídas ao acaso, ou ainda não rejeitamos a hipótese H0, não precisamos fazer mais nada. Se não tem diferença entre os tratamentos, a nossa pesquisa acabou ali, né? A sua interpretação dos dados acabou ali. Os tratamentos, eles são equivalentes, não diferem estatisticamente. No entanto, se nós concluímos que há diferença entre os tratamentos, né, entre as médias dos tratamentos, então nós precisamos seguir aí, identificar quais são os tratamentos com maior média, quais são os que têm menor média, qual o melhor tratamento, qual o pior. Então nós precisamos aprofundar, e esse aprofundamento do estudo a gente chama de análise complementar da análise de variância. E aí vai depender do tipo de tratamento que nós temos. Se nós temos tratamentos do tipo qualitativo, é uma sequência na continuação da análise complementar. Se os tratamentos são qualitativos, é outra interpretação. Tranquilo? Então, precisamos comparar as médias dos tratamentos. Se eles forem qualitativos, vamos comparar por meio de teste de comparações múltiplas de médias. E tem vários testes de comparações múltiplas de médias, teste Tukey, teste Duncan, Scott-Knott, DMS, Bonferroni e vários outros testes. O mais famoso de todos, mais utilizado é o teste Tukey, que é o que nós vamos aprender, é um teste muito fácil de fazer, bem genérico, e é o mais utilizado. Nós vamos aprender esse aqui com análise complementar. E esses testes de análise complementar, tanto os testes de comparações de médias, que é para tratamentos qualitativos, quanto a análise de regressão, que é aplicado quando nós temos tratamentos quantitativos, eles são válidos para qualquer delineamento. A forma de cálculo não depende do delineamento. Então, se nós fizer análise de variância no DIC, precisa de análise complementar, né, tem diferença entre os tratamentos, se for no bloco, vai ser a mesma forma de cálculo da análise complementar. Então, a gente vai verificar, né, esses testes de comparações de médias depois que a gente vê os delineamentos todos. A gente vai ver DIC, blocos, quadrado latino. Aí, quando a gente finaliza o quadrado latino, a gente vai aprender as análises complementares. Tanto teste de médias quanto análise de regressão. A análise de regressão estabelece uma função, né, uma equação que modela a nossa variável resposta em função da nossa variável quantitativa, do nosso tratamento quantitativo. E aí, agora vamos a um exemplo de cálculo. Considerando os dados de altura de planta, na tabela abaixo, de um experimento em que foram avaliados 4 substratos, areia, humus, plantimax e palha, no crescimento de mudas de eucalipto. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 5 repetições. E aqui está a tabela organizada para análise.
em que eu tenho aqui os tratamentos, areia, humus, plantimax e palha, e aqui as repetições, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta repetições, e aqui os dados coletados na minha parcela. O que é esse 48 aqui? 48 é a altura das plantas, é a altura média das plantas avaliada nesse tratamento que recebeu areia na primeira repetição. Na segunda repetição, a média das plantas que tinha areia, nessa segunda repetição, foi 40, depois 43, 41, 48. O Y1 ponto, ou seja, desse primeiro tratamento, né, somatório das 5 repetições é 220. O somatório das 5 repetições do humus é 255, que é o Y2 ponto. O somatório do Y3 ponto, que é o somatório das repetições do Plantimax, é 280, e assim sucessivamente. Somando todas as repetições, somando todas a soma de tratamentos, nós temos o Y ponto ponto, que vai a 1000, somando esses somatórios aqui. E as médias dos tratamentos? Se eu pegar o 220 e dividir por 5, que é o número de repetições, vou chegar à média, que é 44, que é o Y barra 1 ponto. É a média do tratamento 1. O Y barra 2 ponto é 51, que é 255, dividido por 5, e assim sucessivamente. E aqui nós temos o Y barra ponto ponto, que é igual a 50. Como que eu obtenho esse 50? Eu pego o 1000 e divido pelo número de unidades experimentais. Quantas são? 4 tratamentos, 5 repetições dá 20 unidades experimentais. 1000 dividido por 20 é 50. Tranquilo? Uma outra forma de calcular a média é eu fazer a média dessas 4 médias aqui. 44 mais 51 mais 56 mais 49, divido por 4, que são 4 médias aqui, vai dar 50 também. Tranquilo? Muito fácil, né? A gente diz que é uma propriedade da média, que a média das médias é igual à média geral. E aí, o que pode ser, né, a nossa parcela desse experimento aí que eu avaliei? Diferentes substratos. A minha parcela pode ser um único tubete com uma planta, né? Como está representado na imagem aqui, um tubetezinho de produção de mudas, com o substrato, areia, humus, plantimax, né? Para cada um desses tratamentos, né? Eu vou ter e para cada repetição um tubete. Então, a minha repetição 1, né, a altura dessa planta aqui, né, pode ser areia com a primeira repetição, essa altura aqui da planta ser 48. Poderia ser simplesmente assim. Geralmente, a gente não utiliza uma planta só como sendo a parcela. A gente poderia ter uma bandeja, né, com vários tubetes desses, sei lá, 100 tubetes desses sendo uma parcela. E aí eu poderia avaliar essas 100 plantas, calcular a altura delas e calcular uma média dessas 100. Poderia ser também a parcela. Vou fazer uma amostragem dentro dessa parcela. Bom, tem 100 plantas, eu vou selecionar aleatoriamente 20, vou calcular a média dessas 20 vai ser o valor da minha unidade experimental. Pode ser assim também. Em áreas de campo é bastante comum, né? Às vezes a gente tem uma parcela lá de soja que são 4 linhas de 5 metros de comprimento. Tem um monte de planta ali. Se eu quero alguma variável de planta, né, por exemplo, a altura de planta, eu não vou avaliar, possivelmente eu não vou avaliar todas as plantas e calcular uma média, né, de altura para representar. Eu posso fazer uma amostragem, eu vou avaliar 20 plantas, 15 plantas, calcular a altura, né, e fazer a média delas. Tranquilo? Muito bem. E aí as perguntas que eu tenho que responder, né, para fazer essa análise desse experimento. Fazer a análise de variância e os testes de hipótese, né, que é o teste F, com 5% de significância. Fazer a classificação desse experimento quanto à precisão experimental, estimar os efeitos de tratamento e erro, né, para cada um dos tratamentos, para cada uma das parcelas, e demonstrar o seguinte, que o somatório dos efeitos de tratamento vai dar 0, que o somatório dos erros também vai dar 0. Então, tem que provar isso. E mostrar que J vezes o somatório dos efeitos de tratamento ao quadrado é igual à soma de quadrado de tratamento, e que o somatório dos erros ao quadrado é igual à soma de quadrado dos erros. Então, vamos ver isso na sequência. Então, fazendo análise de variância, tirando os dados do problema, né, do nosso experimento. O somatório geral é 1000, a média geral é 50, eu tenho I igual a 4, ou seja, tenho 4 tratamentos, 5 repetições, e que dá um total de 20 unidades experimentais. Calcular a soma de quadrado. Soma de quadrado total. É essa equação, somatório de YI J ao quadrado menos Y ponto ponto ao quadrado dividido por IJ. Por partes, né? O que é essa primeira parte aqui? Somatório de YI J ao quadrado.
eu vou pegar cada uma das unidades experimentais, cada uma das 20 unidades experimentais, elevar ao quadrado e somar. Então, como que eu faço isso? Volto aqui no meu slide número 54, pegar 48 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 43 ao quadrado, mais 41 ao quadrado, mais 48 ao quadrado, mais 53 ao quadrado, mais 48 ao quadrado, até o 55 ao quadrado. Tranquilo? Fácil, não? Então, eu vou elevar ao quadrado cada um deles e vou somar. Que é exatamente isso que está aqui. Eu representei por reticências aqui, né? Porque eu vou pegar da primeira até a última unidade experimental. Elevar ao quadrado e vou somar. Isso vai dar a primeira parte da soma de quadrado total. Menos y ponto ponto ao quadrado. Quem que é o y ponto ponto? Nós acabamos de ver aqui, né? Nós tiramos os dados do problema e y ponto ponto vale a 1000. Então, vou pegar o somatório dessas unidades experimentais, que é o y ponto ponto, elevar ao quadrado e dividir por i vezes j. O i vale 4 e o j vale 5. Então, vou dividir pelo número de unidades experimentais. O resultado dessa primeira parte aqui, elevando ao quadrado e somando cada uma das unidades experimentais, é 50.604. E o resultado dessa segunda parte aqui é 50.000. Então, vou pegar 50.604 menos 50.000 dá 604. Então, essa é a altura total do copo de chopp. É a soma de quadrado total, 604. Essa é a variação total estimada para esse experimento. Dessa variação total aqui, uma parte é referente à variação dos tratamentos, que são diferentes, né? A areia, o Plantmax, o humus e... não me lembro qual que é a outra lá. Vamos ver. Palha. Plantmax e palha. Então, uma parte dessa variação total, desses 604 de soma de quadrado total, uma parte é referente à variação entre os tratamentos e uma parte é a variação entre as repetições, né, que a gente chama de variação ao acaso ou de erro experimental. Tranquilo? Então, a primeira soma de quadrados está calculada. Vamos à soma de quadrado de tratamento. Somatório de yi ponto ao quadrado dividido por j, menos essa segunda parte aqui que a gente viu anteriormente, né, que a gente chama de fator de correção, que é exatamente a mesma equação de cima, né? É exatamente o 1000 ao quadrado dividido por 4 vezes 5, que vai dar 50.000. Então, essa segunda parte da equação é 50.000, já está calculado. E essa primeira parte aqui, de onde é que vem? yi ponto. Isso que eu preciso achar onde? Lá no meu slide 55. Não, não é 55. Qual que é? Esse aqui. É o 54. Aonde que está o yi ponto? Está aqui, ó. yi ponto. 220, quando o i vale 1. 255, quando o i vale 2. 280, quando o i vale 3. E 245, quando o i vale 4. Então, vou pegar cada um desses valores. 220 ao quadrado. 255 ao quadrado, mais 280 ao quadrado, mais 245 ao quadrado. Tranquilo? Avançando. Então, está aqui, ó, 220 ao quadrado, mais 255 ao quadrado, mais 280 ao quadrado, mais 245 ao quadrado. Vou fazer esse somatório e dividir por j. Quanto que é o j? O j é o número de repetições, que é 5. Menos essa segunda parte. Só um pouquinho que eu vou encostar a porta. Pronto, voltei. Tranquilo até aí? Então, essa primeira parte da soma de quadrado de tratamentos. Pega a soma dos tratamentos, eleva ao quadrado e soma divide pelo número de repetições, menos o fator de correção. O resultado dessa expressão aqui, dessa primeira parte, é 50.370. Essa segunda parte, nós já vimos 50.000. Então, vai dar 370. Então, desses 604, 370 é variação de tratamentos. O restante é variação ao acaso. Uma dica, pessoal. Esses somatórios ao quadrado, a calculadora científica de vocês, ela faz. Basta digitar os valores, né? 48, 40 e assim por diante. E pedir o somatório ao quadrado. No modo estatístico da calculadora de vocês, vocês conseguem fazer esse cálculo aí bem rapidinho. Se vocês ficar fazendo na mão, assim, colocando o quadrado em cada um deles, pode demorar muito e pode ser que, dependendo do número de
valores que você tenha no experimento não caibam na memória da calculadora. Então, aprendam a usar aí a função estatística da calculadora científica. Dá para fazer e fica mais rápido também. Exatamente, muito mais rápido e é isso aí, mais rápido e mais fácil. E uma outra forma é você fazer no Excel também, né? Pode organizar isso no Excel sem problema. Coloca os valores e aí pega a soma ao quadrado também. A soma ao quadrado no Excel é igual soma quad. E a soma adequada do erro, que falta para nós completar? É a diferença, né? Como nós comentamos, se do 604 é a altura total do copo, 370 é o líquido, a diferença 604 menos 370 é a espuma, é a variação ao acaso. Então, pego 604 menos 370, soma de quadrado total menos soma de quadrado de tratamento. Vai dar 234. E aí agora é só preencher o nosso quadro de análise de variância. Né? Tratamento, qual que é o grau de liberdade? I menos 1. Quantos tratamentos são? 4, menos 1, 3. Grau de liberdade total, são 20 parcelas, 20 unidades experimentais. São 20, 4 vezes 5 dá 20, né? Menos 1, 19. Então, o grau de liberdade total, 19. 19 menos 3, né? 19 é o total, né? O grau de liberdade total, menos o grau de liberdade de tratamento, que é 3, sobra 16. Ou aplicando a fórmula, I, que vale 4, vezes J menos 1, J é 5 menos 1, 4, então 4 vezes 4, 16. Dá certinho também. A soma de quadrados é essa que nós encontramos, soma de quadrado total 604, soma de quadrado de tratamento 370, e do erro sobrou 234. Beleza? Quadrados médios. Dividindo, né, a coluna da soma de quadrados pela coluna dos graus de liberdade, eu vou encontrar os quadrados médios. 370 dividido por 3, 123,333333. 234 dividido por 16, 14,625. O 123 é quadrado médio de tratamento. O 14,625, quadrado médio do erro. Tranquilo? Fácil, não é fácil? Dividindo os quadrados médios de tratamento pelo do erro, eu vou encontrar a estatística F. 123 dividido por 33, desculpa, 123,33 dividido por 14,625, vai dar 8,433, que é o nosso F calculado. Muito fácil. Agora vamos para o teste da hipótese da análise de variância, que é o teste F. Primeiro passo, estabelecer as hipóteses. Hipótese H0, os tratamentos são iguais, né? O efeito de tratamento é igual, os tratamentos não diferem. Hipótese alternativa, os tratamentos são diferentes de zero, né? Efeito de tratamento diferente de zero, pelo menos um contraste de médias é significativo. Segundo passo, definir o nível de significância, que é o alfa igual a 5%. Encontrar a estatística F calculada, que nós já encontramos lá na tabela da análise de variância, né, no quadro, 8,433. E na tabela do F, tabelado a 5%, né, que é o alfa definido, e com base no grau de liberdade de tratamento, que nós vimos no grau de liberdade de tratamento, foi 3, e grau de liberdade do erro 16, então eu vou na minha tabela, com 13 e 16, na tabela 5%, e vou encontrar que vale 3,24, tranquilo? Tá aqui, ó, grau de liberdade de tratamento 3, grau de liberdade do erro 16, o valor do F tabelado é 3,24. Muito bem, esse 3,24, ele define, né, a limitação entre as duas regiões. À direita dele, região crítica, ou também chamada região de rejeição de H0, ou região de aceitação da hipótese H1, e à esquerda do valor tabelado, né, da estatística F tabelado, a região de aceitação da hipótese H0. E aí eu posiciono a minha estatística calculada, o meu F calculado para o experimento, que foi de 8,44. Então, essa tabela começa aqui, essa distribuição começa em 0, vai aumentando, né? Aqui está o 3,24, 8,43 vai estar aqui na direita, ou seja, está na região crítica, na região de aceitação da hipótese alternativa. Então, como o F calculado, que é 8,43, é maior que o F tabelado, que é 3,24, nós rejeitamos H0 e concluímos que as médias de tratamentos diferem entre si ao nível de 5% de significância. Ou ainda concluímos que o efeito de tratamento é diferente de zero para algum tratamento. No mínimo, duas médias, né, de substratos diferem entre si.
e a diferença existente não pode ser atribuída ao acaso. Então, existe um efeito sistemático de tratamento que faz com que um tratamento seja melhor, né, maior a variável resposta em relação aos outros. Eu não sei quais, né, quais tratamentos são os melhores, tampouco quais são os piores. Eu preciso fazer análise complementar para verificar as diferenças entre essas médias. E a análise de precisão experimental, eu calculo com base no coeficiente de variação, que é a raiz do quadrado médio do erro, que é uma estimativa de variância, né? Dividido pela média geral, aqui faltou o pontinho, né? Ponto aqui. Opa, volta. Então, aqui o y barra, ponto, que é a nossa média geral, que é 50 para esse experimento. Então, o quadrado médio do erro foi 14,625. Raiz de quadrado médio do erro, dividido pela média vezes 100, vai dar 7,65. E aí, pela tabela de Pimentel-Gomes, ela é um CV baixo com precisão alta. Mas a gente tem que lembrar o quê? Que essa tabela Pimentel-Gomes é feita para variáveis produção de grãos, né, avaliando produtividade de grãos. A altura de plantas de mudas de eucalipto não é uma variável de produção de grãos. Mas é bastante comum, né, de utilização dessa tabela para variáveis agronômicas de planta. Então, para referência, a gente está usando ela. Um coeficiente de variação considerado baixo, com uma precisão experimental alta. E aí, nós precisamos seguir a nossa análise do que foi pedido, né? Provar esses somatórios aqui. Que os efeitos de erros somados dá zero, o efeito de tratamento somados dá zero, que os erros ao quadrado dá igual, a somatória dos erros ao quadrado é igual à soma de quadrado de erro, que J vezes o somatório dos efeitos de tratamento ao quadrado é igual à soma de quadrado de tratamento. Aonde que a gente acha essas informações aqui, né, de erro e tratamento? Lá naquele cálculo das estimativas dos parâmetros do modelo, que a gente começou a aula falando nisso. Efeito de tratamento é a média de cada tratamento, menos a média geral. E efeito de erro, isolamos o erro, né, o parâmetro de erro, lá no modelo matemático, e vai dar essa equação aqui, erro é igual YIJ menos a média menos o efeito de tratamento. Então, tem várias formas de nós fazer isso. Nós podemos fazer diretamente aplicando essas fórmulas, né, um por um. Então, começar pelo tratamento, por exemplo. Vou pegar o tratamento 1, fazer o efeito dele. Pego a média do tratamento 1 menos a média geral, vai dar o efeito do tratamento 1. Pego o tratamento 2, pego a média do tratamento 2 menos a média geral, calculo o efeito do tratamento 2. E assim eu vou fazendo para cada tratamento. Eu vou ver que quando eu somo esses efeitos de tratamentos, vai dar zero. Se eu elevo ao quadrado esses efeitos de tratamento, para cada um deles, e somo, multiplico por J, vai dar exatamente igual a soma de quadrado de tratamento. Mesma coisa para os erros. Como que eu calculo os erros? Para cada unidade experimental, para cada I e cada J, vai ter um erro experimental. Vou pegar cada uma das 20 unidades experimentais, né? Pegar o valor da unidade experimental, a primeira lá era 48, menos a média geral, que é 50, menos o efeito do tratamento referente à primeira unidade experimental, que é tratamento 1. E aí eu vou chegar no valor do erro estimado para essa unidade experimental. Pega a unidade experimental 2, assim faço para cada uma delas, vou calcular os erros, né, para cada unidade experimental. Se eu somar esses erros, vai dar zero. Se eu elevar ao quadrado esses erros e somar, vai dar exatamente igual a soma de quadrado dos erros. Uma outra forma mais intuitiva, mais prática de fazer é organizar uma tabela para isso. Para eu não me perder nessas somas, né, eu posso deixar mais organizada. É que aqui não tem zoom. Não. Deixa eu voltar aqui. Se eu consigo dar com o mouse um zoom, não. Vai sem zoom mesmo. E aqui no navegador? Não. Volta. Então, nós temos aqui os tratamentos organizados nas linhas, as repetições de cada um dos tratamentos. Então, veja, areia, 5 repetições, humus, as 5 repetições, plantimax, as 5 repetições e palha, as 5 repetições. Organizei assim em colunas. E aí eu vou colocar o valor da unidade experimental. Areia, primeira repetição, 48, o valor da nossa variável resposta, a altura, y e j. Na segunda repetição, 40. Essa tabela aqui é a mesma, aqui na 66. Agora eu aumentei o zoom aqui, fica tudo grandão.
Volta a 54. Okay. Vejam que areia, primeira repetição 48, areia, segunda repetição 40, terceira repetição 43. É a mesma tabela, só está organizada de uma outra forma. No ano 66. Aqui. Então, organiza dessa maneira aqui. Tranquilo? Não fiz nada de cálculo ainda, só organizei de forma de colunas aqui. A média geral vale quanto? 50. Então, coloco aqui 50 para toda, né? A média ela é geral. E a média dos tratamentos? Calcula a média do tratamento 1. A média do tratamento 1 já foi calculado, né? 44. Calcula a média do tratamento 2. 51. Repete 51 para todos que tem o tratamento 2, que é o humus. A média do Plantmax. A média dessas 5 repetições aqui do Plantmax, 56. A média da palha, a média das 5 repetições da palha, 49. Tranquilo? Então, repete aqui acabando a minha bateria. Repete as médias dos tratamentos em cada um deles. Tranquilo? Média do tratamento 1, do 2, do 3 e por diante. Feito isso, a gente vai calcular as estimativas dos parâmetros do modelo. Beleza? Então, vamos a primeiro cálculo da estimativa do efeito de tratamento. Calcular o efeito do tratamento 1, tratamento que é areia. Qual que é a estimativa desse efeito? Eu vou pegar a média desse tratamento menos a média geral. E aí eu já tenho essas informações na tabela. Fica fácil de calcular. Então, vejam que a média do tratamento 1 foi 44. Menos a média geral, que é 50, vai dar menos 6. Então, vai repetir aqui para todas as 5 repetições do mesmo tratamento. Média do tratamento humus, 51. Menos 50, dá 1 positivo. Do Plantmax, média do tratamento, 56, menos a média geral, 56 menos 50, dá 6. E a palha, 49 menos 50, dá menos 1. Tranquilo? Então, assim, a gente coloca o efeito do tratamento J vezes, né? Que a gente está repetindo o número de repetições que tem. O somatório dos tratamentos, vejam que tem menos 6 e 6, 1 e menos 1. Vão se anular, né? Então, são 5 vezes cada um. Vai dar exatamente 0. Então, aquela primeira somatório que era para provar, está aprovado aqui. Somatório dos efeitos do tratamento é igual a 0. E os erros, como que eu calculo? Os erros eu tenho que pegar o quê? Pegar na equação, né? Valor da unidade experimental, menos a média geral, menos o efeito do tratamento. E aqui eu tenho que ter cuidado com o quê? Com esses menos dessa equação. Que às vezes o efeito de tratamento é negativo. E aí, negativo do efeito de tratamento com o negativo da fórmula fica positivo. Então, vamos lá. Valor da primeira unidade experimental, 48. Menos a média geral, menos 50. 48 menos 50 dá menos 2. Menos o efeito de tratamento. O efeito de tratamento também é negativo, menos 6. Então, menos vai dar mais 6. Tranquilo? 48 menos 50 dá menos 2, com mais 6 dá 4 positivo. E assim vai fazendo. 40 menos 50 mais 6, né? Menos com menos dá mais 6, dá menos 4. 43 menos 50 menos 6 dá menos 1, e assim vai fazendo o efeito de cada um dos erros. Tranquilo? E aí vocês observem que a coluna de erros aqui, alguns são negativos, outros são positivos. Aqui não tem nenhum 0, mas pode ser 0 também. E quando você soma todos esses erros, dá 0. Exatamente 0. Pode ser que, eventualmente, você não ache 0 quando você faz isso, por questão de arredondamento, mas matematicamente é 0. Tranquilo? Aí você me pode perguntar, professor, tem que fazer isso na prova? Não, na prova eu não peço para você montar essa tabela aqui, né? Muitas vezes o experimento é grande, é difícil de montar, mas eu posso pedir pontualmente um valor do erro de uma unidade experimental, por exemplo. O erro da unidade experimental 35. O que é a unidade experimental 35? O tratamento 3 é o Plantmax. 5 é a repetição. Então, dessa repetição aqui, Plantmax 5, o que eu tenho que fazer? Calcular o efeito do tratamento 3, porque é o terceiro tratamento, e encontrar o valor desse erro, né? Então, vou pegar aqui o valor da unidade experimental, 53, menos o efeito desse tratamento, né, que eu preciso da média do tratamento, menos a média geral,
que vai dar o efeito 6, né? Então vai ficar 53 menos 50, menos 6 vai dar menos 3, o efeito desse erro dessa unidade experimental. E aí, quando eu elevo ao quadrado esses efeitos, tratamento e erro, quando eu elevo ao quadrado o efeito de tratamento, menos 6 ao quadrado dá 36, né? Vai repetir todas as vezes, que é o mesmo valor. 1 ao quadrado dá 1, 6 ao quadrado dá 36, e menos 1 ao quadrado dá 1. Quando eu somo j vezes, né, aqui já está repetido, né, o número de repetições, né, 36 repetido 5 vezes, 1 repetido 5 vezes, assim sucessivamente. Então, j vezes o efeito de tratamento ao quadrado dá 370, que é exatamente a soma de quadrado de tratamento. E a mesma coisa para os erros. Se eu pegar essa coluna dos erros aqui, elevar ao quadrado, e anotar aqui, né, 4 ao quadrado, 16, menos 4 ao quadrado, 16, menos 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, e assim sucessivamente. E eu pegar esses erros ao quadrado e somar, vai dar 234, que é exatamente igual à soma de quadrado de erro. E aí você pode me perguntar, então eu posso calcular a soma de quadrados dessa maneira? Pode, né? É assim que os softwares que calculam análise de variância, né, eles fazem, que isso computacionalmente, né, esses cálculos matriciais são mais fáceis de serem operados. Tranquilo? Então tá aí, considerando os dados de... Aqui um outro exemplo de análise para vocês praticarem, né? um outro exercício para vocês praticarem. Considerando o comprimento de raiz em centímetros de mudas de eucalipto, na tabela abaixo, experimento conduzido no DIC com 3 repetições, onde avaliou 7 tratamentos. Então, o tratamento 1 é a testemunha, né, sem aplicação de produto de enraizamento, e os tratamentos seguintes, né, o 3, 4 até o 7, são diferentes produtos aí. Tranquilo? Então, 7 tratamentos, do T1 ao T7, 3 repetições, e aqui os valores bem fáceis, né, sem casas decimais, números pequenos, para vocês praticarem aí, para ver se vocês conseguem fazer análise de variância, que é essencial que vocês façam esse cálculo manualmente, para que vocês entendam, né, da onde que está saindo, calcular o y ponto, y barra i ponto, y ponto ponto, y barra ponto ponto, para vocês entenderem a simbologia e responder essas perguntas aqui. Fazer análise de variância, teste de hipótese, classificar quanto à precisão, fazer a conclusão geral do experimento e estimar os efeitos de erro quadrado, né, provar esses somatórios aqui, assim como nós fizemos. Ah, tem que fazer a tabela? Pode ser com a tabela, pode ser sem, como nós vimos anteriormente. E aqui está o resultado, já para ver se vocês chegam nesse mesmo resultado. Detalhadinho aí, para ver se vocês somam, se vocês fazem correto, né? Aqui o quadro da análise de variância, o valor do F calculado, teste de hipótese, coeficiente de variação, tudo certinho aí para vocês chegar, né? E o teste de comparação de média, nós não fizemos ainda, nós vamos aprender depois. As estimativas dos efeitos, a tabela, né, que eu for fazer a tabela para comparar. Então tá tudo respondidinho aí, os efeitos, efeito de erro, demonstrei aqui o efeito de um erro, uma unidade experimental, a 11, a 12, para vocês identificarem como que calcula. Tranquilo? Na próxima aula, eu ia deixar no Moodle, né, esse mesmo exercício, mas está aqui no slide já respondido aí, vocês façam esse que está aqui no slide aí, que eu vou pensar um outro exercício para a próxima aula. Muito bem. Na próxima aula nós já vamos começar o delineamento blocos ao acaso, vou colocar os slides lá, acho que não está disponível aqui para vocês acessarem. Eu vou atualizar lá o link para vocês acessar. Tem bastante material aqui nas indicações de bibliografia, né, no Moodle. Vou voltar aqui. Aqui onde tem indicações de sites, está muito pequena essa letra aqui, está aqui, 25, 125. Aqui nós temos alguns materiais, né? Esse aqui é muito parecido com os nossos slides, né, do professor Alberto. Aqui da USP também tem bastante material, da Universidade Federal do Paraná. Então, dê uma olhada aí no delineamento blocos ao acaso. Façam esse exercício do DIC, que é fundamental vocês aprenderem bem o delineamento inteiramente casualizado, porque o delineamento blocos ao acaso é uma expansão desse primeiro. Se você não entender bem o primeiro, não vai conseguir entender bem o segundo, e assim sucessivamente. Então, façam
pratiquem esse exercício aqui, né? Tem a resposta aí para vocês praticar. Vou ver se eu consigo colocar no Moodle mais um exercício além desse, para vocês entregar, valendo alguns pontinhos aí também. E na próxima aula a gente já avança para o delineamento blocos ao acaso. Tranquilo? Perguntas? Além desses materiais aqui, tem nos materiais complementares mais material também para vocês consultar. Esse material aqui é bem completo. Esse aqui é mais no R, que a gente vai ver a partir da próxima aula. Basicamente é isso aí, esses materiais aí que você tem que consultar. E nessa leitura aqui, nesse texto aqui do Adilson dos Anjos, também é bem completo aqui os delineamentos, né? Os princípios básicos, toda essa parte introdutória, análise de variância, sombra de quadrados, delineamentos aí, delineamento inteiramente casualizado, que nós vimos, delineamento blocos ao acaso, tá aqui. Então, você pode dar uma consultada aí também para a próxima aula vocês estarem craques, tranquilo? Na próxima aula, como a gente começa um delineamento novo, também vamos ter a enquete, né? Então, por isso, vocês deem uma estudada aí nos conceitos gerais do delineamento blocos ao acaso, e no início da aula temos a nossa enquete aí. Perguntas? Deixa eu ver no bate-papo. Sumiu aqui meu bate-papo. Tranquilo, professor. O negócio é praticar isso aí, senão o bicho pega. Exatamente. Então é isso aí. Se não tem dúvidas, pratiquem. Aproveite o final de semana aí para dar uma estudada, refazer esse exercício, refaçam esse da aula se você tiver dificuldade, né? Que aí você vai lembrando dos comentários, pode ir assistindo o vídeo novamente. Assim que receber a gravação, eu já coloco disponível lá para vocês. Qualquer dificuldade aí pode mandar no grupo da disciplina lá, que a gente vai discutindo, vai conversando, um ajudando o outro, e fica mais fácil. Esse é um momento decisivo na disciplina, né? Se você não conseguir avançar, não conseguir entender agora esse delineamento, se você não se esforçar um pouquinho para entender esse delineamento nesse momento, pode ser que você encontre muita dificuldade, né, no decorrer da disciplina. Então, se esforce para entender bem o delineamento inteiramente casualizado, porque vai facilitar muito o entendimento na sequência da disciplina. Tranquilo? Mais ótima semana, né? Restinho de semana, ótimo final de semana, bons estudos, e segunda-feira estamos aí novamente. Beleza? Valeu, abraço, tchau, tchau. Ok, professor.